Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui no Lendo a Bíblia com o Pastor e hoje nós vamos terminar o livro de Efésios, isso mesmo, Efésios 6, que bênção! E nós vamos ler o versículo 12 de Efésios, 13, 14, 15, 16 e 17. Esse capítulo 6, se não for um dos mais importantes de Efésios, é o mais importante, ou se não for, é um dos mais lidos, e é um dos versículos mais poderosos. E nós vamos ler agora, Efésios 6, versículo 12 ao 17, ok? Vamos lá? Vamos lá então. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos falando aqui da armadura do cristão. A armadura que todo cristão tem e deve ser revestida a todo momento, deve se revestir desta armadura. Uma armadura espiritual. Você lembra que quando eu comecei o livro de Efésios, eu mencionei que o livro de Efésios é um livro totalmente voltado para lutas espirituais, para batalha espiritual. Sempre ele vai falar de coisas celestiais e ele agora está finalizando, o apóstolo Paulo, finalizando com a armadura do cristão, a armadura que Deus reveste o povo dele. Então você que está na fé, eu creio que você tem que estar passando uma batalha espiritual, porque todos nós passamos as nossas lutas, as nossas batalhas, mas nós temos uma armadura espiritual que foi dada pelo Senhor Jesus. E Paulo diz isso. Paulo está alertando sobre os inimigos dos filhos de Deus, a nossa luta. Por mais que naquela época haveria perseguições, morte por autoridades, né? O apóstolo Paulo disse que eles não tinham que lutar contra carne e sangue. A luta não era carnal, a luta não era de homem contra homem. Não era esse tipo de luta de pessoas. Mas o que? Contra o mal. A luta do cristão é contra o mal, que agiam por meio daquelas pessoas. Muitas vezes nós achamos que aquela pessoa veio para tirar a nossa paz, mas é o mal que está usando a vida dela, para agindo. Então nossa luta não é contra a pessoa, não é contra aquele que se levantou com você, é sobre quem está por trás, o mal que está por trás. E como nós podemos vencer isso? Como nós podemos vencer? Através da armadura de Deus, a armadura que Deus nos dá. Veja que ele fala, não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra principados. A primeira hoste maligna, principados, potestades, príncipe das trevas. Aqui é uma hierarquia, ou seja, que assim como um exército, assim como uma força armada tem uma hierarquia, né? Soldado, cabo, sargento, tenente, aqui também tem uma hierarquia. Principado, potestade, príncipe das trevas. Ou seja, cada categoria, cada grau, há um exército guerreando, há um exército guerreando. Esses demônios eles se subdividem, né? Principados, então como ele diz aqui, potestades e príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade.
Então, cada categoria tem um grau de poder, tem um raio de ação. Nenhuma área dessa fica sem sofrer investida. Então, todo mundo há uma investida do maligno, né? E aí onde eles agem? Os principados, por exemplo, a maioria dos principados, eles agem no poder, provocando calamidade, provocando corrupção no governo, por exemplo, violência. É um tipo de maldade contra esses habitantes daqueles lugares também. Já as potestades aqui, eu não quero me abranger muito, para não ficar muito extenso aqui o nosso lendo da Bíblia com o pastor. Eu só vou dar uma pincelada, tá ok? Mas já as potestades, ela tem como objetivo minar o trabalho, quando a gente faz no reino de Deus, né? Eles ficam minando, eles levantam perseguição, enfraquecimento, tentam enganar aqueles que estão na fé, né? Então, é outra categoria, né? Esses demônios, essas potestades, eles até se disfarçam de boas religiões, muitas vezes, boas aparências, mas tudo para enganar. O apóstolo Paulo, ele sempre vai falar sobre isso. No livro inteiro de Efésios, ele fala sobre essa batalha espiritual. Ele fala não só sobre a existência do mal, mas ele está alertando sobre uma força, sobre uma astúcia do inimigo para destruir o cristão, né? E a gente não pode ignorar esses inimigos invisíveis. A gente tem que tomar essa armadura, por isso que ele vai falar sobre a armadura de Deus, né? Sobre essas hostes espirituais, os lugares celestiais. Ele fala, portanto, tomai. Se é tomar, então que Deus já deu, tá? Já está dado, não é verdade? Toma ali, é teu. Toma a armadura de Deus. Então essa armadura é para todos nós, para que possa resistir no dia mal. No dia mal. Sabe aquele dia de opressão, aquele dia que parece estar tudo vindo ao contrário? Você tem que se revestir da armadura de Deus. Amém? Primeiro ele fala para cingir os lombos. Olha a primeira armadura aqui. Tendo cingido os vossos lombos, né? Com o quê? Com a verdade, cinturão da verdade. Ou seja, da nossa vida cristã, a gente não pode ter mentira. A mentira é uma característica que o inimigo usa para degradar a gente cair na mentira, a gente viver na mentira, e aí a gente não está vivendo a verdade de Deus. Cingir os lombos com a verdade é você estar revestido da palavra também de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Limpar dos teus lábios toda mentira, ser um cristão honesto, sincero, cinja com a verdade. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, né? Se ele é o pai da mentira, então por que eu vou ter uma vida de mentira? O cinturão, ele está aqui exemplificando o soldado romano, que o cinturão usava o quê? Para proteger a parte inferior do abdômen, né, do soldado, e também prendia a túnica. Além disso, o cinturão ele servia para prender a espada, para segurar a espada, né? Então, quando você é cingido nessa guerra com a verdade, com a palavra de Deus, tirando toda a mentira, né? Satanás ele vai jogar dardos contra você e você vai estar revestido da verdade. Por quê? Tudo que o diabo disser, você vai falar a verdade da palavra. Por exemplo, o diabo vai falar assim, vou destruir o teu casamento. Aí você vai usar a verdade da palavra. A palavra. O que a palavra diz? Que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Você vai usar a própria palavra. Não é verdade? Como que Jesus venceu o diabo no deserto, na tentação? Usando a palavra da verdade. Então, cingir com a verdade é você estar realmente estabelecido, firme na palavra de Deus. Por isso que é bom ler a Bíblia. Porque toda seta que o inimigo vai tentar te atingir, você vai falar da verdade, da palavra de Deus. Você vai combater ele usando a palavra revelada das Escrituras. Amém? Vai usar essa palavra revelada. Então, o inimigo diz que você está passando por uma situação financeira difícil. Aí você vai usar a própria palavra, a própria Bíblia que diz, no livro de Filipenses, capítulo 4,
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então eu estou usando o quê? A própria palavra. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Não, primeiro, perdão. Vestir da couraça da justiça. O que fala da couraça da justiça? As armaduras do soldado. Aquela couraça, ela tinha a função de proteger os órgãos vitais. Coração, né? O pulmão. Então o que acontece? Quando você se veste da couraça da justiça, o que é a justiça? A justiça também é o próprio Deus. O Senhor Jesus é a tua justiça. Ele caminha em justiça. Amém? Tsekenu e a fé. Minha justiça é, quando diz lá no Velho Testamento, Jeová Tsekenu, quer dizer, o Senhor é a minha justiça. Então, não buscar a justiça do homem, mas buscar a justiça de Deus é você se revestir da couraça. Ou seja, toda seta maligna contra o teu coração, contra as tuas emoções, vai cair por terra, porque você está confiando na justiça de Deus. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é isso, pastor? As sandálias dos soldados, elas deveriam ser fortes e também ser confortáveis naquela época. Então, elas deveriam dar estabilidade. Para quê? Para que os pés não vacilassem. Né? Bem firmado, bem estruturado. Ou seja, calçar os pés com a preparação do Evangelho, a gente está firmado na palavra. O Evangelho da paz. Onde a gente for, a gente levar a palavra de paz. Onde você entrar, qualquer for o terreno, for um deserto, se for lama, você não vai ser atingido porque os seus pés estão levando a preparação do Evangelho da paz. Você tem estabilidade. Amém? O que diz a palavra de Deus? Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanecerá firme, você não vai cair, porque você está levando a preparação do Evangelho. Quem leva o Evangelho tem estabilidade. Aleluia! Glória a Deus, leve o Evangelho, calça os pés na preparação do Evangelho da paz. A quarta armadura, tomando sobretudo o escudo da fé. Esse aqui é tremendo, né? O escudo, né? O escudo foi projetado para quê? Para proteger os soldados das lanças, das espadas, das flechas inimigas. Então, mesma coisa, nosso escudo, a palavra do Altíssimo, que nos protege, né? Todas aquelas dúvidas enviadas pelo mal, né? A dúvida é uma flecha maligna, que às vezes, será que é isso mesmo? Ou seja, mexendo com a nossa fé, né? Nossa incredulidade. Muitas vezes você lê a palavra, mas você não está crendo. Isso é uma seta. Usa a fé é um escudo. Eu creio. O que a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia está dizendo, eu creio. Se Jesus disse, eu creio. Amém? Isso vai te fortalecer, vai te preservar a tua fé. Ela vai ficar pura, eficaz. Então obedeça às Escrituras. Glória a Deus. Amém? E aí, tomai também o capacete da salvação. Esse capacete, um instrumento, provavelmente era feito de bronze ou de couro naquela época, né? Protegia o quê? A cabeça dos soldados. Então isso é uma analogia para explicar também que a gente deve proteger os nossos pensamentos. Com o quê? Com o capacete da salvação. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha, irmãos. A primeira batalha acontece na mente. E onde o inimigo vai querer atingir a tua mente, te dando ansiedade, tentando atingir o teu pensamento com dúvida, com medo, com preocupações, né? Para quê? Para bloquear a tua fé, irmão. Mas, proteja a tua mente hoje com o capacete da salvação. Amém? Proteja a tua mente. Por quê? Porque o capacete da salvação ele vai proteger. Ele vai dizer, eu sou salvo em nome de Jesus. O inimigo não pode ir contra a minha vida, porque Jesus já me salvou. Glória! E, por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada. Paulo aqui está deixando evidente que a palavra de Deus ocupa o lugar de uma espada, né? Nesse confronto que a gente tem no dia a dia, a gente tem que usar a palavra, irmãos. A espada. A gente trava a batalha diária. E lendo a Bíblia com o pastor, você está lendo a Bíblia e você está tomando posse da espada. Glória a Deus pela sua vida, porque você tem uma espada em suas mãos. E essa espada é a palavra de Deus que você vai usar contra o inimigo. Por isso, não pare de ler a Bíblia. Se revista hoje da armadura de Deus. Ore pedindo essa armadura de Deus na tua vida. Toma posse dessa armadura de Deus. Porque o inimigo,
ele já perdeu essa batalha. Amém? Diga amém aí. O inimigo já perdeu essa batalha. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você gostou do livro de Efésios? Você gostou de ler a Bíblia comigo? Então curta, deixe seu comentário. Amém? Compartilhe e fique na paz de Deus. E amanhã a gente tem mais. Lendo a Bíblia com o pastor. Toma posse dessa armadura.